Paz do Senhor Jesus. Vamos estar lendo aqui Êxodo, capítulo 9. Vamos acompanhar? As pragas da peste nos animais. Depois o Senhor disse a Moisés: Entrai a Faraó e diz-lhe: Assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: Deixa ir o meu povo para que me sirva. Porque se recusares deixá-los ir, e ainda por força os detiveres. Eis que a mão do Senhor será sobre o teu gado que está no campo, sobre os cavalos, sobre os jumentos, sobre os camelos, sobre os bois, sobre as ovelhas, com pestilência gravíssima. E o Senhor fará separação entre o gado dos israelitas e o gado dos egípcios, para que nada morra de tudo que for dos filhos de Israel. E o Senhor assinalou certo tempo, dizendo: Amanhã fará o Senhor estas coisas na terra. E o Senhor fez estas coisas no dia seguinte. E todo o gado dos egípcios morreu, porém do gado dos filhos de Israel não morreu nenhum. E Faraó enviou a ver, eis que do gado de Israel não morrera, nem porém o coração de Faraó se endureceu e não deixou ir o povo. As pragas das úlceras. Então disse o Senhor a Moisés e Arão: Tomai os punhos cheios de cinza de forno, e Moisés espalhe para o céu diante dos olhos de Faraó, e torna-se-á em pó miúdo sobre toda a terra do Egito, e se tornará em sarna que arrebente em úlcera nos homens e no gado, por toda a terra do Egito. E eles tornaram a cinza do forno e puseram-se diante de Faraó, e Moisés espalhou para o céu e tornou-se em sarna que arrebentava em úlcera nos homens e no gado, de maneira que os magos não podiam parar diante de Moisés por causa da sarna e porque havia sarna nos magos em todos os egípcios. Porém, o Senhor endureceu o coração de Faraó e não ouviu como o Senhor tinha dito a Moisés. As ameaças de Deus. Então disse o Senhor a Moisés: Levanta-te pela manhã cedo e põe-te diante de Faraó. E diz-lhe assim: Diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: Deixa ir o meu povo para que me sirva, porque esta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração e sobre os teus servos e sobre o teu povo, para que saibas que não há outro como eu em toda a terra. Porque agora tenho estendido a mão para te ferir a ti, ao teu povo, como pestilência, para que seja destruído da terra. Mas deveras para isso te mantive, para mostrar o meu povo em ti e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Tu ainda te levantaste contra o meu povo, para não os deixar ir? Eis que amanhã, por este tempo, farei chover saraiva mil grave, qual nunca houve no Egito, desde o dia em que foi fundada até agora. Agora, pois, envia e recolhe o teu gado e tudo o que tens no campo, e todo homem e animal que for achado no campo e não for recolhido a casa, a saraiva cairá sobre eles e morrerão. Quem dos servos de Faraó temia a palavra do Senhor, fez fugir aos seus servos e o seu gado para as casas. Mas aquele que não tinha aplicado a palavra do Senhor ao seu coração, deixou os seus servos e o seu gado no campo. A praga da saraiva. Então disse o Senhor a Moisés: estendeu a mão para o céu, e haverá saraiva em toda a terra do Egito sobre os homens e sobre os gado, e sobre toda a erva do campo na terra do Egito.
E Moisés estendeu a sua vara para o céu, e o Senhor Deus deu trovões e saraiva, o fogo corria pela terra, e o Senhor fez chover saraiva sobre a terra do Egito. E havia saraiva e fogo misturado entre saraiva 1000 graus, qual nunca houve em toda a terra do Egito, desde que veio a ser uma nação. E a saraiva feriu em toda a terra do Egito e todo quanto havia no campo, desde os homens até os animais. Também a saraiva feriu toda a erva do campo, e quebrou todas as árvores do campo. Somente na terra de Gósen, aonde estavam os filhos de Israel, não havia saraiva. Então Faraó mandou chamar a Moisés e Arão e disse-lhe: Esta vez pequei, o Senhor é justo, mas eu e o meu povo é ímpio. Orai ao Senhor, pois que basta, para que não haja mais trovões de Deus, e nem saraiva, eu vos deixarei ir, e não ficarei mais aqui. Então lhe disse Moisés, em saindo da cidade: Estenderei as mãos ao Senhor, os trovões cessarão, e não haverá mais saraiva, para que saibas que a terra é do Senhor. E toda a vida, quando a ti e aos teus servos, eu sei que ainda não temereis diante do Senhor Deus. Glória a Deus. E o linho e a cevada e foram feridos, porque a cevada já estava na espiga e o linho na cana. Mas os trigos e o seteio não foram feridos, porque estava coberto. Saiu, pois, Moisés de Faraó da cidade e estendeu as mãos ao Senhor, cessaram os trovões e a saraiva, e a chuva não caiu mais sobre a terra. E vendo Faraó que cessou a chuva e a saraiva e os trovões, continuou a pecar, e gravou o seu coração, e eles os seus servos. Assim o coração de Faraó se endureceu e não deixou ir os filhos de Israel, como o Senhor tinha dito por Moisés. Amém? Quando Deus manda, ninguém pode impedir, né? Glória a Deus, aleluia. Deus no controle de tudo, glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos estar orando? Senhor meu Deus, ó Pai, mais uma vez eu quero agradecer ao Senhor por essa oportunidade. Senhor Jesus, estenda as tuas mãos sobre os ouvintes, Senhor, ó Pai, sobre as crianças, sobre os jovens. Eu ponho tudo na direção e na posição do Senhor, ó Pai. Quebra todas as barreiras, toda maldição, todo impedimento. Senhor, meu Deus, repreende todas as enfermidades, sara todas as feridas, Senhor, meu Deus. Ó Senhor, repreende toda depressão, Senhor, ó Pai. Ó Senhor, Tu és tremendo, Senhor, ó Pai. Alegrai este coração, Senhor Jesus. Derrama a Tua unção e o Teu poder em nome de Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Fique todos na paz do Senhor Jesus. Amém?